Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 9 e o nosso tema é coragem em meio à perseguição. Nós vamos ver como o apóstolo Paulo, ele disse à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, acerca das perseguições. O nosso texto do dia que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, diz assim: pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e obra da fé com poder. Ou seja, nós temos uma vocação, nós temos algo a fazer nessa terra e o Senhor colocou em nossas mãos. Irmãos, as perseguições vão vir, as dificuldades vão vir, as situações vão vir, mas nós temos que confiar no Todo-Poderoso. A nossa síntese: não existem contrariedades que sejam capazes de destruir o projeto de Deus para nós. Contrariedades que se diz, meus irmãos, somos nós mesmos que podemos destruir ou impedir que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida, com as nossas escolhas, com aquilo que nós estamos fazendo, que a gente tem que melhorar a nossa vida cada dia mais. Se a gente achar que vai cair do céu, que tudo vai acontecer naturalmente, sem nós buscarmos conhecer, buscarmos fazer a vontade de Deus, pela misericórdia do Senhor que nos dá essa possibilidade, aí como que as coisas vão acontecer na nossa vida? Então Deus Todo-Poderoso tem dado todas as oportunidades para nós fazermos o bem. É nós que temos que escolher. O nosso texto, nosso texto bíblico, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 3 ao 12, diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros. O apóstolo Paulo começa essa carta aqui de 2 Tessalonicenses fazendo um elogio à igreja de Tessalônica, e depois no versículo 6 ele diz assim: e se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação ao que vos atribula. Ou seja, aqueles que estão atribulando aquela igreja, o apóstolo Paulo fala assim: olha, não pague o mal com o mal, mas sim o mal com o bem, não com vingança, mas retribuindo com todo amor, orando por essas pessoas e as tratando bem. Tratando bem não no sentido de ficar bajulando, mas sim com educação e respeito. E também o versículo de número 11: pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Então o apóstolo Paulo aqui falando: olha, o meu desejo é que vocês cumpram ao que vocês foram vocacionados, e que aquilo que Deus proporcionou para vocês, está preparando para vocês, venha definitivamente acontecer. E o versículo 12: para que o nome do Senhor para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele termina aqui, né, a nossa leitura aqui termina segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que seja feita a vontade de Deus, que quando nós deixamos a vontade de Deus acontecer na nossa vida e buscamos que ela realmente aconteça, verdadeiramente nós vemos a graça do Senhor sendo manifestada. A nossa introdução: provavelmente alguns meses depois da escrita de 1 Tessalonicenses, a persistência de 3 problemas leva Paulo a escrever uma nova carta à igreja em Tessalônica, com o objetivo de novamente denunciar tais situações. As dificuldades enfrentadas pelos tessalonicenses englobam 3 grandes áreas: política, cultural, teológica e social. São estes uma ferramenta à perseguição promovida por judeus e pelo império, uma interpretação completamente errônea com relação à parósia, a vida do Senhor, e o desagradável testemunho pessoal de alguns irmãos que simplesmente não queriam mais trabalhar. Ou seja, Jesus vai voltar, então não preciso mais fazer mais nada. Neste primeiro capítulo, o apóstolo dedica-se a uma palavra de ânimo e fortalecimento àqueles irmãos que, desde a saída de Paulo daquela cidade, passavam por severas situações de intolerância, mas, mesmo assim, continuavam firmes no propósito de servir a Deus sobre essa situação. Paulo os conforta afirmando que o Senhor fará justiça. Então as perseguições vão vir, meus irmãos, de todos os lados, de todas as formas. Aqui o apóstolo Paulo estava mostrando para aquela igreja como que diz: não é fácil, temos que perseverar. E aqui o apóstolo Paulo, ele está dando um ânimo para aquela igreja, mas também está elogiando aquele povo. Por quê? Porque é necessário, meus irmãos, nós incentivarmos as pessoas, às vezes não apontando a crítica, mas incentivando de uma forma aquilo que a pessoa tem de melhor. E o nosso tópico 1: como se portar diante das tribulações? Com uma fé amadurecida. A fé dos tessalonicenses não estagnou. Então eles não ficaram estagnados.
como muitos hoje, aqui para mim tá bom. Não, eles melhoraram, procuraram melhorar cada vez mais, firmar a sua fé cada vez mais no Senhor. Porque diz assim, apesar de severas tribulações das heresias que infiltravam naquela comunidade, ele cresceu em confiança diante do Senhor. Então, eram várias perseguições, várias situações de todos os lados. Porém, nós vemos que a fé deles estava amadurecida. É necessário, meus irmãos, que nós tenhamos uma fé amadurecida na presença de Deus. Para quê? Para nós não sermos levados por esses ventos de doutrina. Mas e aí, nós ficamos pensando, poxa, mas irmão, mas hoje... Irmãos, hoje tem várias linhas teológicas, como eu sempre cito essas questões de linhas teológicas, e cabe a nós discernirmos acerca da palavra de Deus. Nós temos que ter o conhecimento e buscar a nossa vida na presença de Deus. Para quê? Para que quando as tribulações venham, a nossa fé não seja uma fé fraca, mas sim uma fé forte e firme e amadurecida na presença de Deus. O 2, com o amor que se multiplica. Um dos erros mais comuns, mas ao mesmo tempo mais perigoso que cometemos em tempos difíceis, é permitir que o ódio ganhe espaço em nosso ser. Ou seja, ficar indignado com algumas coisas, com pessoas que às vezes se deixam levar pelo inimigo, se deixa ser usada pelo inimigo, pessoas que às vezes vai acontecer de tirar a nossa paz, mas nós temos que retribuir com amor, com louvor a Deus, com gratidão, orando por essas pessoas, querendo que elas melhorem cada vez mais na presença de Deus e desejando que elas vão morar no céu, assim como nós também queremos ir morar no céu. Então esse tem que ser o desejo do nosso coração, com uma paciência inspiradora. A reação daquela jovem igreja perante tantas tribulações era exemplar. O próprio apóstolo testemunha que durante sua estadia em outras igrejas daquela região, a postura dos irmãos de Tessalônica servia de inspiração. De modo especial, Paulo fala sobre a paciência daquela comunidade que, mesmo em meio a perseguições e aflições, persiste pacientemente confiando em Cristo. Ou seja, irmãos, as dificuldades vão vir e vão vir elas vão vir. E com certeza elas vêm dos lados ou dos lugares que nós menos esperamos. Então aqui o apóstolo Paulo, aquela igreja era um exemplo acerca de perseverança, de confiança em Deus. Então nós também temos que ser exemplo de confiança, perseverança e na presença do Senhor. Claro, nós temos tribulações, nós passamos por dificuldades, cada um encara isso de uma forma, mas todos nós temos que estar firmados na presença de Deus, confiando naquele que tudo pode, naquele que pode nos dar a vitória na presença do Senhor e ter paz com Deus. O 2. O que esperar em tempos de tribulação? Que a tribulação converte-se em instrumento de testemunho de nossa fé. Levando em consideração tudo que aquela igreja enfrentava, muito especialmente a intolerância por parte da população local, o que poderia garantir que eles estavam no caminho certo? Irmãos, o que garante que nós estamos no caminho certo? O que garantia que nós temos? Quando você tem paz no coração, quando nós temos paz, como nós sentimos a presença de Deus. Porque quando, às vezes a gente mas é aquela falsa paz que tem os resquícios, que nós vemos que não é de Deus. Mas porém, quando nós temos paz, nós acabamos tendo total confiança que Deus, Ele tudo pode e Ele vai entrar com providência na nossa causa. Por quê? Olha o que ele diz aqui. Que garantias tenho que Cristo está comigo se estou enfrentando tudo isso? A resposta para essas questões, segundo o próprio Paulo, afirma: são as tribulações, isto é, as lutas que enfrentamos e superamos com paciência e fé. É o testemunho que fala mais alto acerca de nossa espiritualidade e dignidade em Cristo. Não devemos procurar problemas, todavia não devemos temê-los quando esses chegam, pois Cristo está conosco. Ou seja, não procurar problemas, não procurar situações, não procurar dificuldades para a sua vida, mas sim, quando elas chegarem, quando essas situações chegarem, que vão chegar, nós enfrentarmos com paciência, com confiança em Deus e desejantes que o reino de Deus venha a ser expandido e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que a devida justiça seja exercida sobre os perseguidores. Em um contexto ostensivo de ferramenta oposição, devemos ter a certeza de que o Senhor está ao lado do justo e que por isso o ímpio jamais prosperará. Irmãos, não quer dizer que nós temos que desejar a destruição desse povo. Mas sou perseguido, não sei o quê, e Deus vai matar todo mundo, porque quem toca no jugo do Senhor, aí começa, né? Não, meus irmãos, o que tem que acontecer é que a justiça vai chegar, mas não cabe a nós determinarmos o tipo de juízo que vai vir sobre cada um. Então Deus, Ele tem cada um nas suas mãos, e é nós que temos que confiar em Deus, nós que temos que estar esperançosos
para que o reino de Deus venha a ser propagado, para que o reino de Deus venha encher a terra, encher aos corações, encher as vidas da graça do nome do Senhor. Então, quando nós vemos aqui que isso vai acontecer, as questões do ímpio, vai chegar o dia do juízo, mas nós temos que desejar sim que as pessoas todas venham ter a oportunidade ao arrependimento, e quando a oportunidade chegar, as pessoas venham acatar e venham ter força para continuar na presença de Deus. Que o dia de descanso virá. As tribulações um dia terão fim. Irmãos, quando aqui o apóstolo Paulo fala acerca de tribulações, a gente vê que não é exatamente, às vezes a gente fala, eu machuquei um dedo, eu fui mandado embora do trabalho. Não. As tribulações vinham como uma opressão maligna, o que de todos os lados, os órgãos da sociedade que estavam oprimindo aquela igreja. E nós vemos que hoje, infelizmente, ao que parece, as maiores perseguições que nós temos não é fora da igreja, mas sim dentro da igreja. Parece que a gente está enfrentando mais perseguição dentro da igreja do que fora. E aí fica difícil. Então aqui o apóstolo Paulo estava dizendo, o dia do descanso vai vir. E nós vemos que o dia de descanso para nós também virá. As tribulações vão vir, as dificuldades são inúmeras, mas cabe a nós da forma que nós enfrentamos. Como eu já disse, da forma que nós enfrentamos as tribulações. Então aqui nós vemos que um dia vai ter o descanso, a gente passa por essa vida, eu não estou falando de descanso da vida eterna, não, um descanso mesmo aqui. Você vai passar, vai vencer essa batalha, vai ter um descanso, depois vai vir outro, e assim é a nossa vida. E o 3, a oração de Paulo pelos Tessalonicenses, tenham sua vocação confirmada. Não veio os Tessalonicenses o direito à salvação. Esta é uma obra exclusivamente realizada por Deus. Contudo, o Eterno exige de seus filhos um padrão ético elevado, a vida digna para a qual somos chamados também, é uma realização de Deus em nosso ser. Irmãos, nós temos que ser, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, uma vocação confirmada. Nós temos que ter, vamos dizer assim, o nosso devocional diário, a nossa leitura da Bíblia. Nós temos que ser disciplinados, essa é a palavra certa, disciplinados na presença de Deus, disciplinados, ter hora para orar, ter hora para ler a Bíblia, preencher o nosso dia, preencher o nosso momento, que nós não estamos trabalhando, não estamos em lazer com a nossa família, da presença de Deus, e buscar cada dia mais se encher da presença de Deus. Por quê? Porque a vocação em nós tem que ser confirmada. Deus vai usar a nossa vida, então nós temos que estar cheio da presença de Deus, cheio de Deus, para que isso possa, para que a nossa vocação venha a ser confirmada. Vivam a vontade de Deus. Paulo descreve aos Tessalonicenses que a vocação daqueles irmãos tem como finalidade cumprir a vontade do Pai. Irmãos, nós estamos aqui, nós nos preparamos, oramos, buscamos a Deus, glorificamos ao Senhor, nos rendemos diante do Senhor, buscando cada dia mais agradecer ao Senhor e adorar a Deus. Para quê? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso desejo, para que o reino de Deus possa ser propagado, para que outras pessoas venham reconhecer o Todo-Poderoso. E o 3, glorifiquem ao Senhor com suas vidas. Aquela era uma igreja, como também vai dizer aqui, que enfrentava fortes dificuldades. Como nós enfrentamos, nós temos que glorificar a Deus com a nossa vida. Não é falando, pregando, eu prego, eu falo. Não, irmãos, o maior testemunho que nós temos, o que fala mais alto para as outras pessoas verem e até mesmo ouvir, é a nossa vida. Por que eu digo ouvir também? Porque outras pessoas vão comentar da nossa conduta, vão comentar da forma que nós encaramos as situações. Então cabe a mim, cabe a você, sermos um testemunho vivo. Não adianta muitas palavras para que as pessoas possam se render ao Senhor, mas sim uma vida na presença de Deus. A nossa conclusão. Os desafios que aquela jovem igreja enfrentavam eram enormes. Se fizéssemos uma avaliação meramente humana da situação, o prognóstico seria dos piores. Todavia, aquela comunidade não andava por critérios humanos, mas, por obra de Deus, inspiremo-nos no exemplo de Tessalônica para enfrentar nossas lutas particulares, sempre crendo que o Senhor é nosso bondoso Pai, que jamais nos abandona. Deus sempre vai estar conosco, Ele jamais nos abandonará. Ele sempre estará presente em nossas vidas, nos ajudando, nos auxiliando, fazendo-se presente em nós. Cabe a mim, cabe a você estarmos à presença de Deus, glorificando ao Senhor. E que a nossa vida seja um testemunho vivo nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.